Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor titular de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michel Missi. Michel, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nessa arena de discussões, sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos. Eu começaria te perguntando, fazendo uma pergunta a partir de uma pesquisa que você coordenou e que foi publicada em 2013, junto com outros autores, cujo título é Quando a Polícia Mata, Homicídios por Autos de Resistência no Rio de Janeiro, que foi uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, e que teve como recorte cronológico os anos de 2001 e 2011. E dessa pesquisa, por favor, me corrija se estiver sendo feita alguma incorreção, vocês identificaram mais de 10 mil homicídios praticados pela Polícia do Rio de Janeiro, supostamente em reação, em função da reação desses que acabaram morrendo, a ação da polícia, da polícia de maneira geral. Não é? Alguns anos depois, não é, você deu uma entrevista à revista Época, não é, tendo como base a publicação da oitava edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, não é? E que foi uma entrevista à revista Época, em que havia um dado, que é um dado extremamente preocupante, de que a polícia brasileira mata em 5 anos o que a polícia mata em 30 anos. Eu te pediria, então, Michel, que você falasse, rememorasse essa situação da primeira década do século XXI, e se, na segunda década do século XXI, que já se encerrou, se houve alguma modificação mais substantiva. Obrigado pelo convite, Marco. É um prazer participar. Eu acho que essa questão já está entrando para a história de tão antiga. Né? Hoje nós podemos afirmar que, nos últimos 20 anos, no Rio de Janeiro, foram assassinadas 20 mil pessoas em operações policiais, o que corresponde aproximadamente, em média, a 1.000 pessoas por ano. Tá? Essas pessoas que foram assassinadas, esses cidadãos que foram assassinados, podem ter sido assassinados em legítima defesa do policial, podem ter sido assassinados no curso de uma operação policial legal, que cumpriu os regulamentos, portanto, com isenção de ilicitude e de formas de violência policial que não são aceitas e não estão previstas na Constituição e no Código de Processo Penal. Então, como saber? Havia uma pesquisa pioneira de um juiz aqui do Rio, Sérgio Verani, sobre autos de resistência. Não havia mais nada. Nós resolvemos fazer essa pesquisa e fazer uma pesquisa realmente completa, tanto do ponto de vista do fluxo do procedimento, tá? Desde o momento em que o registro é feito na delegacia, que é feito pelo próprio policial que matou. Ele vai e declara, eu matei, e diz as circunstâncias, e aí se instaura um inquérito, né? Desde esse momento até a conclusão desse inquérito. Tá? Bom, além disso, nós queríamos também fazer uma etnografia dos julgamentos dos casos de auto de resistência. E queríamos também fazer uma etnografia dos procedimentos na delegacia de polícia, né, quando esse registro era feito. Então, foi um trabalho que reuniu, né, vários, na época, orientandos de doutorado meus, nós fizemos um coletivo, um grupo, e trabalhamos juntos
e resultou nesse livro, Quando a Polícia Mata. O que nós descobrimos? Primeiro, isso que você já adiantou, né? Que nesse período de 10 anos, de 2001 a 2011, 10 mil pessoas haviam sido vítimas de operações policiais. A segunda coisa que nós descobrimos, né, verificamos, é que, na maior parte dos casos, bastava a declaração do policial que cometeu o homicídio para que o processo prosseguisse com a justificativa das condições, né, da dinâmica em que se deu esse homicídio. Tá? Dificilmente havia, quase nunca havia, levantamento do local do homicídio, porque o local geralmente ficava ou em áreas consideradas perigosas para a perícia comparecer, ora porque o próprio cadáver era retirado antecipadamente, mesmo supostamente se ainda estivesse vivo. Né? Mas nunca sabemos se ele ainda estava vivo ou se ele morreu no caminho. Enfim, a falta de informações era e continua sendo muito grande. E, por isso mesmo, a maior parte desses inquéritos policiais não levam a lugar nenhum, nem para esclarecer, né, que efetivamente houve legítima defesa do policial ou que houve isenção de ilicitude, nem para esclarecer que, na verdade, ocorreu um homicídio doloso, ocorreu um assassinato intencional ou uma execução arbitrária. Tudo isso, né, nós verificamos na pesquisa. Verificamos também que a maior parte desses inquéritos serão arquivados. De todos os casos levantados na época, apenas 9 foram denunciados pelo Ministério Público até 2 anos depois. E apenas 2, se eu me lembro bem, foram a julgamento. Quer dizer, de um total enfim, de quase, não me lembro agora, 1.000 casos, enfim, um número alto, relevante, 800 casos, apenas 2 chegaram 2 anos depois ao julgamento. Michel, tentando fazer uma relação com a política, né? Tentando fazer uma relação com governantes que exerceram o seu mandato nesse período no estado do Rio de Janeiro. Imagino que nenhum dos governadores desse período podem ser identificados com a extrema-direita. Digamos que são... Não, pelo contrário, quase todos tiveram governos com participação de partidos de esquerda, em coalizão. Pronto. Isso me traz à mente agora uma frase que vem sendo muito repetida ultimamente, que se refere aos riscos de autonomização desses aparatos policiais estaduais, né? Os riscos decorrentes de uma crescente autonomia da polícia militar, das polícias civis, de alguma maneira. Se a gente lançar, então, o olhar a esse período que você estudou, né? Esse tipo de procedimento, esse tipo de prática, né? O homicídio que acaba não resultando em nenhum tipo de punição, já que justificado como sendo auto de resistência. Será que a gente poderia retroceder no tempo e dizer que esse já é um processo que vem, esse processo de autonomia da ação da polícia militar, das polícias estaduais, já é muito anterior ao que a gente vive hoje no Brasil? Com certeza, com certeza. O que você tem no plano do governo, né, estadual, né, é uma espécie de uma dupla posição que, na verdade, também ocorrera no governo federal. Por um lado, não querer saber muito dessa área, quer dizer, um certo desprezo, uma certa indiferença por esse abacaxi, tá? Considerado um abacaxi político, meter-se muito nessa área. Por outro lado, né,
a constatação de que a polícia, na verdade, é muito menos controlável do que o governador gostaria que fosse. Tá? Então, as duas coisas juntas. Isso é o que eu venho acompanhando há 40 anos no Rio de Janeiro. Eu não posso, na verdade, falar de outros estados. Eu estou falando do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro, nesse sentido, é exemplar. O primeiro esquadrão da morte no Brasil surgiu no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital da República. Né? E foi uma iniciativa do chefe de polícia e não do presidente da República. Lembrem-se, o presidente da República era Juscelino Kubitschek. Mas o chefe de polícia do Rio de Janeiro era um então coronel Amaury Cruel. Ele delegou a um grupo de policiais, ele criou um grupo que ele chamou de diligências especiais, esse eufemismo é muito claro, né, para que esse grupo ficasse à vontade para eliminar ladrões, assaltantes, que eram os bandidos considerados perigosos na época, mais perigosos. Você tem depois, né, o surgimento de grupos de extermínio na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Né? Esses grupos de extermínio geralmente operados por policiais ou ex-policiais, em associação com civis. Isso ainda na época da Polícia Civil, não tinha polícia militar fazendo o policiamento ostensivo, como veio a acontecer durante a ditadura. Estou falando de antes até da ditadura. Então, observe, você já tem aí toda uma tradição de participação de policiais, de grupos de policiais, eventualmente até com a anuência dos seus chefes, seja na relação com o jogo do bicho. A imprensa está cheia de notícias sobre a caixinha do jogo do bicho do chefe de polícia do Rio de Janeiro, na época, seja na participação de grupos de extorsão sobre pequenos comerciantes, no sentido de oferecer compulsoriamente proteção a esses pequenos comerciantes, empresários das regiões mais afastadas da Zona Sul e do centro da cidade. Seria exagero dizer que essas são as protoformas das milícias no Rio de Janeiro, os primeiros sinais de organização paramilitar ou então de policiais que começavam a tomar conta dos territórios no Rio de Janeiro? Sim, visto de hoje para o passado, nós podemos dizer isso. É claro que, quando eu escrevi a minha tese de doutorado, ainda não havia milícias. E eu falava num processo de acumulação social da violência. Ora, esse processo ele alcança agora, com as milícias, mais um estágio perigosíssimo. Né? Mas, na verdade, ele, né, como você bem observou, ele já vem sendo preparado. E como não havia nenhum tipo significativo de interrupção desse processo por parte do Estado, ele foi ganhando terreno. Né? Naturalmente, foi encontrando cada vez mais as suas razões para se expandir. E a razão mais importante, depois dos grupos de extermínio, foi a relação de policiais com os traficantes, que começavam a explorar a venda de cocaína no varejo a partir dos anos 80. Atividade muito lucrativa e que os policiais, muitos policiais, né, passaram a oferecer também compulsoriamente proteção a esses traficantes, né, cobrando o que no Rio se chama de arrego, cobrando o arrego, né, que é, digamos, uma modificação importante, mas também uma continuidade com relação à cobrança de propina do jogo do bicho. Então, você tem uma história social aí das relações, né, do crime na cidade com a polícia. Né? Uma relação que recua, na verdade, à República Velha.
na proteção aos bordéis, não é? Na proteção ao contrabando. Então, é uma história longa, né, que precisa ainda ser inteiramente recuperada. Você tem hoje muitos estudos, mas sempre pegando pedaços, trechos, contextos. É preciso recuperar toda essa história de acumulação social da violência no Rio de Janeiro. Ela é um modelo de muita coisa que acabou acontecendo também no resto do Brasil, né? Michel, no primeiro bloco, você fez um diagnóstico dessa situação enfrentada particularmente pelo Rio de Janeiro nas duas primeiras décadas. E eu gostaria, então, que você, nesse segundo bloco, apresentasse quais os possíveis caminhos para que houvesse uma solução democrática para a questão de segurança pública e que não desembocasse, que não desemboque nessa criminalização da polícia, que vem assumindo cada vez mais um discurso forte dentro do campo das esquerdas e, particularmente, dentro da juventude. Por favor, Michel. Essa é uma questão muito importante, né? Para responder muito rapidamente, eu diria duas coisas. Primeiro, as milícias têm que ser criminalizadas, porque elas não são polícia. Elas são milícias, são grupos parapoliciais ou paramilitares, ilegais e criminosos. Têm que ser reprimidos. A polícia é outra história. A polícia tem que ser modernizada. Nós temos que fazer o que não fizemos na Constituição de 88 e nem antes, que é adornar a nossa polícia e o nosso sistema de justiça. Não é só a polícia, não. Nós temos que trazê-lo para a modernidade. Trazer a polícia é um processo longo. Isso aí não vai ser feito da noite para o dia, né? Mas é preciso deixar claro, né, para a sociedade que a polícia é uma instituição importantíssima na regulação e administração de conflitos, sejam esses conflitos de vizinhança, próximos, sejam conflitos criminalizados. Então, é muito, muito relevante termos uma polícia que siga protocolos, que esses protocolos sejam conhecidos de todos os cidadãos. Portanto, o cidadão sabe o que a polícia pode e o que a polícia não pode fazer, e o policial também sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Isso tem que ser acompanhado através de um tipo de inspetoria externa à polícia. Não basta o Ministério Público, ele não dá conta. É preciso que haja um conselho, né, que acompanhe, né, os procedimentos policiais rotineiros, né? É preciso que essa modernização signifique também melhoria das condições de trabalho dos policiais, que signifique também recursos de perícia, recursos materiais que permitam melhorar a capacidade de esclarecimento dos crimes, né? E, principalmente, né, é preciso que, a médio prazo, nós comecemos a abandonar. Eu já estou abandonando no curto prazo, mas eu sei que é difícil para o resto da sociedade fazer isso logo. Abandonar a guerra às drogas. A guerra às drogas tem sido uma das responsáveis, não apenas pela corrupção da polícia, como também por essa inventiva que Deus sabe de onde partiu, que faz com que os policiais tenham criado o crime preferencial, que é o varejista de drogas das cidades brasileiras. Isso é um absurdo. Nós temos crimes muito graves, muito sérios para serem investigados, né? E não é possível que a polícia tenha se especializado fundamentalmente em fazer operações letais, não é, contra trabalhadores pobres, negros, que estão fazendo da venda de drogas o seu ganha-pão. Então, você veja, há muitas dimensões do problema. A esquerda, infelizmente, durante muito tempo, achava que o problema da criminalidade era só um problema de pobreza, né? Como se acabasse com a pobreza, acabava com a criminalidade. Ora, o crime não tem privilégio de classe, ele ocorre em todas as classes sociais, né? O que acontece é que os crimes praticados por jovens
pobres e negros, acabam tendo a preferência, são os crimes preferenciais, né, da nossa polícia, infelizmente. Né? Seja porque eles estão associados a recursos de violência, sim, isso acontece e é preciso reconhecer, seja porque a própria polícia depende muitas vezes, os policiais dependem muitas vezes de relações promíscuas com esses trabalhadores para poderem melhorar o seu salário. Michel, uma ultimíssima pergunta, o nosso tempo já terminou, mas eu não gostaria de deixar que essa entrevista terminasse sem te ouvir acerca da possibilidade concreta da violência policial crescer no país, reprimindo manifestações políticas até o fim, pelo menos até o fim do próximo ano, que será um ano marcado por muita, creio eu, pela exacerbação da polarização política no país, com a repetição de atos como aquele que marcou a manifestação anti-Bolsonaro no Recife, no dia 28 de maio. Eu entrevistei, na semana passada, um chileno e um colombiano sobre os levantes populares que ocorreram nesses dois países. E os relatos que eles deram é que a violência policial contra manifestações sociais e políticas chegou a um limite realmente da barbárie, com, por exemplo, 400 pessoas que foram mutiladas nos olhos por conta da ação repressiva da polícia. Eu queria, se possível, que você apontasse tendências de acentuação dessa repressão por parte da polícia em relação às manifestações, particularmente manifestações do campo das esquerdas, ou não, a partir de agora e até o fim do próximo ano. Ou as instituições funcionam plenamente, ou nós corremos esse risco que você apontou. O que aconteceu na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, foi uma afronta evidente ao Supremo Tribunal Federal. Então, ou os governadores, né, assumam com coragem o controle das suas polícias, ou então nós estaremos numa situação difícil. Nas manifestações de 2013, portanto, durante o governo Dilma, quando governava o Rio de Janeiro o governador Sérgio Cabral, a polícia começou a disparar balas de borracha nos manifestantes. Era uma manifestação pacífica, enorme, a maior que eu já vi no Rio, tomou a Presidente Vargas, mais de 1 milhão de pessoas. A polícia enfrentou 1 milhão de pessoas com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, como aconteceu no Recife. Olha só, nós fizemos uma comissão, da qual, inclusive, o Caetano Veloso participou, e fomos procurar o secretário de Segurança na época, para solicitar a ele que interrompesse o uso das balas de borracha, porque elas são perigosíssimas, já que elas acertam, como ficou claro no Recife, qualquer pessoa. Isso é um absurdo completo. O secretário, um homem sério, respondeu que ele não tinha controle sobre esse tipo de operação da Polícia Militar. Eu tenho testemunho de todos os membros da comissão, nós todos ouvimos isso do secretário de Segurança. Então, quando um secretário de Segurança, e ele era forte politicamente, quando um secretário forte politicamente afirma uma coisa dessa, você veja bem, nós estamos diante de um desafio muito, muito grande com relação ao Estado Democrático de Direito. Michel, muito obrigado pela participação nessa edição do Trilhas da Democracia. Espero que no ano que vem nós voltemos a dialogar sobre a situação das polícias e também das milícias e dos riscos
que a democracia brasileira corre em função do possível descontrole desse aparato coercitivo. Muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.